E aí, futuros servidores? 20ª aula, 20º vídeo. Hein? Então, estamos indo de vento em popa, não é isso? Vou perguntar como é que vocês estão. Como é que vocês estão? Depois de 2 vídeos de segurado especial pesados. Tá? Eu convido você a assistir aqueles vídeos mais de uma vez, aí, pessoal. Contribuinte individual e segurado especial tem muito detalhezinho ali. Eu acho que você tem que ter muita atenção com esses 2 tipos de segurado, tá? Eu considero que é perigoso. É onde você pode ali cometer alguma falha, cometer algum erro, tá? Então assistam lá mais de uma vez. E se você caiu aqui de paraquedas, meu amigo, vai lá e assiste toda essa parte de segurados, tá? É bom ficar de olho em toda essa parte, porque é bem complicadozinho ali se você tentar avançar sem pegar essa base anterior, tá? A gente viu os segurados obrigatórios, né? Passamos lá pelo contribuinte individual, avulso, empregado, doméstico e fechamos com 2 vídeos de segurado especial. Falta falar de quem? Então hoje a gente vai falar aqui, ó, na nossa hashtag 20, o segurado facultativo, tá? Que é aquele que não é obrigatório. Os obrigatórios são, é o caso, é o que eu acabei de falar, lembra? Separa o facultativo do obrigatório. Tá? Os trabalhadores excluídos do regime geral, futuramente você vai ser um deles, porque você vai para regime próprio, você está aqui estudando para ir para regime próprio. E algumas regras importantes sobre os segurados, sobre todos eles, todos que a gente viu aqui. São regras aqui que eu considero de fundamental importância. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar falando do facultativo, lá, ó, artigo 13 da Lei 8.213. Vamos ver o que ela diz. Ó. É segurado facultativo o maior de 14 anos, que se filiar ao regime geral da Previdência Social mediante contribuição, desde que não incluído na disposição do artigo 11. O que diz o artigo 11? Que a pessoa é obrigatória. Então, o segurado facultativo ele não pode ser obrigatório, ou seja, ele não pode desempenhar atividade laboral remunerada. Se ele desempenhar atividade laboral remunerada, ele vai deixar de ser facultativo e a gente vai ter que enquadrar ele lá dentro como obrigatório, de acordo com a atividade remunerada que ele está exercendo, ou empregado, ou doméstico, ou contribuinte individual, mas ele vai deixar de ser facultativo. Por quê? Anotem, pessoal. Segurado facultativo não está trabalhando, ele não pode trabalhar, porque se ele trabalhar, ele vai virar obrigatório e vai deixar de ser facultativo. Ok, pessoal? Lembra quando eu estava explicando filiação e inscrição? Facultativo é aquele que está lá na casa dele, aí ele vê todo mundo lá no INSS, tratando de contribuição, pagando lá o INSS, pegando benefício, ele fala, meu Deus, eu quero participar daquilo ali, é só eu que não estou ali. Caramba, só eu que não estou ali, meu Deus. Eu quero participar junto com esse pessoal. Só que ele não trabalha, ele não tem o princípio da automaticidade que a gente estudou. Aí o que ele faz? Ele vai pegar os documentos dele, vai botar aqui embaixo do braço e vai lá todo feliz e contente. Fazer a inscrição, eu quero participar, eu sou do INSS também. E aí ele vai fazer o quê? A inscrição dele, que vai gerar a filiação, e a partir do primeiro recolhimento sem atraso, ele passa aí a ser detentor de direitos e deveres lá perante o INSS. A gente viu isso lá atrás, né? Se eu não me engano, na hashtag 13. Qualquer coisa volta lá, tá? Então esse é o segurado facultativo. Então ele começa aqui falando que é o maior de 14. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado, pessoal. Porque a gente tem uma situação na Constituição dizendo algo diferente. Então a lei diz algo diferente da Constituição. Vamos lá na Constituição, no 23, artigo 7º. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18. E de qualquer trabalho a menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Então, olha só, ele diz que não pode trabalho menor de 16, só como aprendiz a partir de 14. Então, aqui ele está dizendo que não pode trabalho menor de 16, e aqui ele está dizendo que é maior de 14. O que eu vou fazer na hora da prova, professor? Socorro! Na hora da prova, você vai seguir a Constituição. Tá? Vai seguir a Constituição. Ok, pessoal? Siga a Constituição. Tem certeza, professor? Tenho. Já caiu assim várias vezes, vem caindo assim corriqueiramente nas mais diversas bancas. A inscrição no regime geral é a partir dos 16. Tá? Então, cadê aqui?
e de qualquer trabalho menor de 16. É a partir de 16. Então, a inscrição no regime geral é a partir de 16. Regra absoluta? Não. Temos uma exceção. Qual é a exceção? O aprendiz, a partir de 14. Então, regra, inscrição no regime geral, 16. Exceção, aprendiz, a partir de 14. Agora, hein? Pergunta de milhão para vocês, hein? O aprendiz, ele é enquadrado em quê? O que é o aprendiz? Qual é a categoria dele? Agora, pergunta de milhão. Vamos lá, qual é? O aprendiz, ele é empregado. Ele é enquadrado lá como segurado obrigatório na condição de empregado. Ok? Ó, anota. Cuidado com isso, cuidado. Coloca ali, ó. IPC. Importante pra caramba. Tá? O aprendiz, ele é empregado. Quando que acontece a inscrição? Pela apresentação de documentos de identidade e declaração expressa de que não exerce outra atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Lembra que eu falei? Ele vai pegar os papelzinhos dele, vai lá no INSS, lá já tem até esse modelinho pronto, tá? Que ele assina dizendo que ele não é obrigatório, que ele só quer ser feliz igual todo mundo lá. Princípio da solidariedade, lembra que a gente estudou? Ele quer ser solidário, ele quer se unir ao povão para ajudar a construir uma sociedade justa e solidária. Lembra disso? Então, é esse o facultativo. Tá? Então, se você está em casa aí, você está sem trabalhar, está deprimido e está triste, quer também, vai lá também, pessoal. Se inscreve como facultativo, vai pagar lá também. Se você quiser fazer parte do mundão lá, tá preocupado numa sociedade mais justa, aplicar lá o princípio da solidariedade, vai lá, sai correndo e vai lá para o INSS também. Ser feliz. Vamos lá. Então, vamos conhecer aqui os nossos facultativos, né? Quem pode ser esse facultativo? Lembrando que a inscrição a gente viu a partir dos 16. Artigo 11, decreto 3.048. É segurado facultativo? Agora, olha como o decreto já mudou. Ó. O maior de 16 anos que se filiar ao regime geral, mediante contribuição na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Então, repare, ó, a lei está 14, a lei é de 91, tá? A Constituição é mais antiga, mas ela está atualizada a 16, e o decreto está atualizadíssimo, tá? A gente teve uma grande atualização depois de 2019. Depois da reforma da Previdência, esse decreto ele já foi quase todo atualizado. E aí ele já traz a inscrição de 16. Então, inscrição no teto, inscrição no regime geral, pessoal, 16. Exceção, aprendiz, 14. Tá? Pode filiar-se a facultativo, entre outros. Então, agora ele vai trazer a lista lá de quem pode ser facultativo. Aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, né? Pessoa do lar. Pessoa do lar. O síndico de condomínio, quando não remunerado. Olha, tal do síndico, hein? Eu destaquei aqui o síndico para vocês. Né? O síndico remunerado, ele é o quê? Contribuinte individual. Não me vai marcar que o síndico remunerado ele é empregado, ele é contribuinte individual. E o síndico que não é remunerado, mas deixa de pagar a taxa do condomínio, ele vai ser o quê? Contribuinte individual. E o síndico sem remuneração, ele pode ser, se ele quiser, facultativo. Se ele quiser, ele se inscreve aqui. Ele não é remunerado e está pagando a taxa de condomínio como facultativo. Ele não vai ser empregado. Lembra? Ele não vai ser empregado. Olha lá, hein? Mas quem que a gente pode ter aí como facultativo? O estudante. 4. O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. 5. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Está desempregado, quer continuar contribuindo lá para poder chegar na aposentadoria, na tão sonhada aposentadoria. Logo, vai contribuir lá como facultativo, tá? Para poder tentar chegar lá o mais rápido possível. Seguimos, pessoal. O membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Tá? Estamos falando aqui do membro de conselho, aquele que não tem remuneração, tá, pessoal? O estagiário que presta serviço à empresa nos termos do disposto da lei do estágio. Estagiário também, estagiário pode, se quiser, ser facultativo. Pelo amor de Deus, hein, pessoal? A gente acabou de falar aqui de aprendiz. Não vai me confundir aprendiz com estagiário. O aprendiz eu falei que ele é o quê? Empregado. O estagiário ele pode entrar aqui como facultativo. Tá? Não me vai confundir essas duas figuras.
Seguimos, pessoal. O bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. 9, olha que interessante a 9, pessoal. O presidiário que não exerça atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Então, é o presidiário, olha que legal, né? Que legal, o presidiário está lá e fala assim, cara, melhor vou me inscrever como facultativo, vou começar a contribuir. Aí lá na frente eu posso me aposentar do mundo do crime, né? Olha que interessante. Isso seria uma possibilidade para ele? Ele já pensando no futuro, para não ter que ficar cometendo ilícitos aí, vai quando ele sair, ele quer ficar cometendo ilícitos a vida toda? Chega uma hora que não dá mais, né? Tem que descansar. Então ele pode se filiar aqui como facultativo, tá? E amanhã ou depois já pensar no futuro. Poder ser, se ele quiser continuar cometendo o crime quando ele sair, ele poder depois ter a aposentadoria dele e se aposentar desse mundo, né? E descansar ali, ter o descanso merecido. Então, vamos lá, pessoal. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior. 11. O segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nesta condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal. Há uma ou mais empresas com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerça atividade artesanal por conta própria, né? O presidiário ali que está trabalhando, né? Que continua ali trabalhando. 12. O atleta beneficiário do Bolsa Atleta, não filiado a regime próprio de previdência ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas no artigo 9º. Então, o pessoal aí de Bolsa Atleta também é mais uma possibilidade. Tá? Então, a gente fechou aqui, né, pessoal? Então, a nossa listinha linda de segurado facultativo. Essa lista aqui, pessoal, ela é o quê? Ela é IPC. Lembra que eu falei lá da aula de segurado especial? Aqui você faz a mesma coisa. Ó. Pega esse dispositivo aqui, ó. Bota ele lá no Word bonitinho, imprime ele, e vai fazer o quê no feriadão? Feriadão, sábado, domingo, nada para fazer. Vou passar um café aqui e vou ficar lendo aqui o artigo 11, parágrafo 1º, só para não esquecer. Ah, aqui, estagiário, estudante, ó, o presidiário, o professor falou que vai se aposentar do mundo do crime. Aproveita lá, se distrair um pouquinho, né? Poder curtir um pouco ali esse momento ali de descanso, lendo, né? Aprendendo. Melhor do que ficar vendo outras coisas por aí, né? Tá? Então, a gente fechou lá os facultativos, vamos ver o que é. É só esse slide aqui que a gente vai falar de quem está excluído da Previdência Social. Eu vou dar uma lida no dispositivo, pessoal, mas entenda o seguinte, quem não vai estar aqui no regime geral da Previdência? De maneira bem sucinta, bem resumida, pessoal. Militares e quem está em regime próprio de Previdência. Então, se eu sou militar e estou em regime próprio, estou excluído do regime geral. Tá? De maneira bem sucinta. Então tome bem cuidado com isso. Então você lá, quando tomar posse, assinar aquele termo de posse linda e depois sair para comemorar, você vai estar no regime próprio. Você vai estar fora disso aqui. Você vai, inclusive, poder aproveitar o tempo de serviço que você tem aqui. Você pode até levar ele para lá. Mas você vai estar fora disso aqui. Tá bom? Então, vamos dar uma lida aqui no artigo 10. Decreto 3.048. Então, o servidor civil, ocupante de qualquer cargo efetivo, ou militar da União, Estado, Distrito Federal, Município, bem como das respectivas autarquias e fundações, serão excluídas do regime geral, consubstanciado neste regulamento, desde que amparado por regime próprio de previdência. Caso o servidor ou militar amparados por regime próprio sejam requisitados, aí o parágrafo 1º e 3º ele traz as regras de requisição, bem interessante. Ó. Caso o servidor ou militar amparado por regime próprio seja requisitado para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecido às regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Então, ele permanece na origem e aí a gente vai verificar aqui as regras de contribuição para saber quem vai ficar com a grana. Tá? Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar venha a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral da Previdência, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Olha, tem que contribuir nas duas. Então, se ele é do regime próprio e é, por exemplo, professor no regime geral, ele vai contribuir no regime próprio, lá da função que ele exerce, e vai contribuir no regime geral como professor. Ele contribui dos dois lados, tá, pessoal? Que não pode deixar de contribuir. Então, se ele tem mais de uma filiação, ele vai contribuir. Se ele tem 3, ele vai contribuir nas 3. Se ele tem 4, nas 4, nas 5. Então, ele contribui, exerceu atividade remunerada em regimes diferentes, ele vai contribuir nos 2 regimes.
Essa é a regra. 3. Entende-se por regime próprio de previdência o que assegura, pelo menos as aposentadorias e pensões, por morte prevista lá no artigo 40 da Constituição Federal. A gente vai falar disso aqui mais para frente, tá? Lá no final do curso, vamos gravar essa parte previdenciária que está dentro do regime próprio, tá? Mais especificamente lá da 8.112. A parte final da 8.112, ela vai trazer essa parte de previdência. Tá bom, pessoal? Então, sintetizando o que a gente viu aqui, se eu tenho servidores em regime próprio, militares em regime próprio ou especial, o que você preferir, eles vão estar excluídos do regime geral. Agora, se eles estão nos dois regimes, no regime próprio e no regime geral, exercendo duas atividades, ele vai contribuir nos dois regimes, ele vai estar afiliado nos dois regimes. Beleza, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Regras importantes envolvendo os segurados. Então, o nosso último tópico do vídeo de hoje. Regras importantes, aqui a gente vai falar de todos os segurados. Lembra? KDES-F ou DECAS-F, o mnemônico que eu dei? Então, a gente vai falar de contribuinte individual, avulso, doméstico, empregado, segurado especial e o facultativo, que a gente acabou de estudar. Todos eles. Então, algumas regras. É claro, pessoal, essas regras elas são importantes e elas aparecem em quê? Já apareceram muito em provas de concurso. Por isso que eu coloquei essas regras aqui. Beleza? Vamos lá. 1. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios. Já falamos isso, né? E da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Falamos isso lá atrás, né? Para os obrigatórios, quem são? Contribuinte individual, avulso, doméstico, empregado, segurado especial. Vigora o princípio da automaticidade. O facultativo não, ele tem que fazer a inscrição e ir lá pagar a contribuição. Falamos disso lá atrás, né, pessoal? Vamos lá. 2. A pessoa que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral, será obrigatoriamente filiada em relação a cada uma delas. Então, olha só, aqui esse 2 é bem interessante. Tem um mito aí, algumas pessoas pensam, por exemplo, que ela, depois que assina a carteira de trabalho dela, ela não pode ter outro trabalho. Tá? Ela pode sim, pessoal, ela pode ter a carteira assinada por 2 empresas, por 3 empresas. Ela pode ser empregada e ser contribuinte individual. Ela pode ser as duas coisas, ela pode ser contribuinte individual e doméstica. Ela pode ser as duas coisas, não tem nada que impeça. Ela só precisa entender o seguinte, ela vai contribuir, ela tem que pagar nas duas, tá? Nas 3, nas 4. E como é que ela vai fazer para trabalhar? Aí o controle de horário é dela. Como ela controla o seu horário é dela. Agora, se ela trabalha em mais de uma atividade, ela vai ter que contribuir nessas 2 atividades, nessas 3. Não existe nada que proíba uma pessoa ter carteira assinada em 2 lugares, em 3 lugares, tá? Então, ele está dizendo isso aqui, concomitantemente. Se tem mais de um lugar, vai contribuir. Claro que isso aqui vai ajudar, né, pessoal? Vai ajudar lá na aposentadoria, por exemplo. Isso aqui vai ter outros reflexos. Quando a gente for estudar benefício, a gente vai ver isso. Mas o importante é você entender aqui que não tem nada que proíba. 3. O segurado obrigatório pode efetuar pagamento retroativo de suas contribuições, desde que comprove ter exercício de atividade laboral remunerada, no período em questão. Aplicação do princípio da automaticidade. É claro, né, pessoal? Então, se o segurado obrigatório ele trabalhou, mas por algum problema não houve a contribuição, ele vai poder, provando que ele trabalhou, ele vai recolher lá, vai fazer o recolhimento para trás. Não tem nenhum problema nisso, não tem nada de errado nisso. Tá, pessoal? É só ele provar que trabalhou. 4. Ao servidor público aposentado, qualquer que seja o regime que esteja vinculado, não será permitida a filiação facultativa no regime geral. Então, está lá na instrução do INSS. Então, você, futuramente, quando tiver se aposentado, você pode se filiar ao regime geral, mas como obrigatório. Como facultativo, você não pode. Tá? Repare, como obrigatório ele não falou nada, então como obrigatório pode. Como facultativo é que você não vai poder. 5. A inscrição do facultativo se formaliza pela apresentação de documento de identidade e declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório, não podendo retroagir e não permitido o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. A gente já viu isso lá atrás, né, pessoal? O que eu falei, o facultativo, ele vai pegar o documento dele, ele vai levar lá, vai apresentar os documentos, ele vai preencher a ficha, vai dizer que ele não é obrigatório. Então, o facultativo, ele segue esse trâmite que é diferente dos demais, que estão ali atrelados do princípio, como eu falei para vocês, da automaticidade, tá?
Vamos lá, para fechar então, pessoal, a aula de hoje está bem extensa. Eu estou com o relógio aqui embaixo, aqui, ó, fico olhando aqui para o relógio, pessoal. Ele já está chegando nos 20 minutos. Tá? Então vamos lá, ó. 6. Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido a perda da qualidade segurada. A gente vai ver isso aqui mais para frente, tá, pessoal? Fique tranquilo. Quando a pessoa para de contribuir ali no INSS, ela, durante o período que ela não está contribuindo, um certo lapso de tempo, se acontecer alguma coisa com ela, ela tem direito ao benefício, mesmo sem estar contribuindo, desde que ela esteja nesse lapso de tempo. A gente vai voltar nesse dispositivo lá na frente, quando a gente for falar disso aqui. Essa matéria é manutenção da qualidade de segurado. Quando a gente for pegar esse assunto, a gente volta e vai tratar isso aqui com mais calma. Tá? 7 e 8. Isso aqui, pessoal, despenca em prova. Se isso daqui despenca em prova, você vai fazer o que no seu material? Colocar um IPC. De importante pra caramba. Pode até colocar um foguete, um turbo, de tão importante que é esses dois últimos itens aqui, tá? Não me vão errar isso aqui em prova. Se errar isso aqui em prova, eu mato um, hein? Vamos lá, ó. Presente aos pressupostos da filiação, admite a inscrição pós-morte, mesmo depois da morte, do segurado especial. Olha como o segurado especial ele é tratado, né, de maneira bem diferente. Ó. Ele pode se inscrever depois da morte, a alíquota de contribuição dele é pequenininha, e se a produção dele for distribuída, ele não for destruída, ele não vai contribuir com nada, e se provar que trabalhou, vai continuar na condição de segurado, é uma maravilha, né? Olha o segurado especial, até depois da morte conta para ele. Agora o item 8 vai mostrar que tem gente que não vai ter essa benéfica. Não será admitida a inscrição pós-morte do contribuinte individual e do facultativo. Facultativo e individual não podem se inscrever depois da morte. Segurado especial pode. Beleza, pessoal? Então, bastante atenção com isso. Ó. Facultativo e individual não pode. Especial pode. Esse aqui é IPC, tá, pessoal? É IPC. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente termina por aqui, tá? Nossa videoaula. Próxima aula a gente vai de exercícios, só exercício dos segurados, e aí depois a gente entra no assunto dependente. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Comenta aí no vídeo, dá aquela moral, dá aquele like, ripa, compartilha, curte, faz tudo que você puder fazer para me ajudar. Tá? Fechamos aí 20 vídeos, tá, pessoal? Então acho que o ritmo tá bom. Se não tiver bom, se tiver alguma coisa que vocês acham que não tá legal, comenta aí que a gente altera, a gente tenta melhorar. A ideia é trazer o melhor para você. Tá bom, pessoal? Um bom descanso e até o próximo vídeo.